O alarme disparou às 5h30, e Robert Neville estendeu o braço, ainda dormente na manhã triste, para desligá-lo. Ele apanhou os cigarros e acendeu um, para só então se sentar. Depois de alguns momentos, ele se levantou, caminhou pela sala de estar escura e espiou pelo olho mágico da porta. Lá fora, no gramado, as figuras sombrias estavam imóveis, como silenciosos soldados de guarda. À medida que olhava para eles, alguns começaram a se retirar, e ele os ouviu murmurando, insatisfeitos, entre si. Outra noite tinha acabado. Voltou para o quarto, acendeu a luz e se vestiu. Enquanto vestia a camisa, ouviu Ben Corton gritar: "Sai, Neville!" E foi isso. Depois, ele sabia, todos partiram mais fracos do que quando chegaram. A não ser que tivessem atacado um dos seus. Eles faziam isso com frequência. Não havia união entre eles. Sua necessidade era sua única motivação. Depois de se vestir, Neville sentou-se na cama, resmungando, e rabiscou a lápis sua lista de afazeres para o dia. Torno nas cias. Água. Conferir o gerador. Cavilhas. O de sempre. O café da manhã foi apressado, um copo de suco de laranja, uma fatia de torrada e 2 xícaras de café. Ele terminou rapidamente, desejando ter paciência para comer devagar. Depois do café, jogou o prato de papel e a xícara na caixa de lixo e, em seguida, escovou os dentes. Pelo menos um de meus hábitos é bom, ele se consolou. A primeira coisa que fez quando saiu foi olhar o céu. Estava limpo, quase sem nuvens. Ele poderia sair hoje. Que bom! Enquanto cruzava a varanda, seu sapato chutou alguns pedaços do espelho. Bom, a droga do espelho quebrou do jeito que eu achava que ia quebrar, pensou. Ele limparia isso mais tarde. Um dos corpos estava estatelado na calçada, o outro, meio escondido no matagal. Ambos eram de mulheres. Eram quase sempre de mulheres. Ele destrancou a porta da garagem e deu ré em sua Rural Willys para adentrar o frescor da manhã. Depois, saiu e baixou a porta traseira. Colocou luvas pesadas e caminhou por cima da mulher na calçada. À luz do dia, elas não tinham nada de atraente, pensou, enquanto as arrastava pelo gramado e as atirava na lona encerada. Não restava uma gota nelas, ambas tinham a cor de um peixe fora d'água. Ele levantou a porta e a trancou. Então, circulou pelo gramado, apanhando pedras e tijolos e ajeitando-os em um saco de pano. Colocou o saco no jipe e depois tirou as luvas. Foi para dentro de casa, lavou as mãos e preparou seu almoço, 2 sanduíches, alguns biscoitos e uma garrafa térmica com café quente. Quando tudo estava pronto, foi para o quarto e pegou sua sacola de estacas. Ele a jogou nas costas e afivelou o coldre que segurava sua marreta. Em seguida, saiu de casa e trancou a porta que dava para a rua. Não se preocuparia em procurar Ben Cortman naquela manhã, havia muitas outras coisas a fazer. Pensou por um segundo sobre o trabalho de isolamento acústico que decidirá realizar na casa. Ah, deixa essa porra pra lá, pensou. Eu faço isso amanhã, ou quando estiver nublado. Foi para o veículo e conferiu sua lista. Torno nas cias era o primeiro item. Depois de se livrar dos corpos, claro. Ligou o carro, deu ré e seguiu para a Avenida Compton, onde virou à direita e rumou para o leste. Nos 2 lados da rua, as casas permaneciam silenciosas, e junto ao meio-fio, carros jaziam parados, vazios e mortos. Os olhos de Robert Neville se abaixaram e focaram um mostrador de combustível por um momento. Ainda tinha meio tanque, mas ele poderia muito bem parar na Avenida Western e completar. Não fazia sentido usar a gasolina estocada na garagem, não enquanto ainda houvesse outro jeito. Chegou até a silenciosa estação e freou. Ele pegou um galão de gasolina e usou um sifão a fim de passar o conteúdo para o tanque do carro,
até que o fluido âmbar começasse a jorrar para fora da abertura e alcançasse o cimento. Verificou o óleo, a água, a bateria e os pneus. Tudo estava em boas condições. Geralmente estava, porque ele tinha um cuidado especial com o carro. Se algum dia o veículo quebrasse e ele não conseguisse voltar para casa ao anoitecer, bem, não fazia sentido ficar se preocupando com isso. Se um dia isso acontecesse, seria o fim. Agora, ele seguia pela Compton Boulevard, passando pelas altas torres de petróleo, pela Compton, por todas as ruas silenciosas. Não havia ninguém para ser visto, em lugar algum. Mas Robert Neville sabia onde eles estavam. O fogo estava sempre queimando. Conforme o carro se aproximava, ele vestiu as luvas e a máscara de gás e observou pelas oculares o véu de fuligem de fumaça pairando sobre a terra. O campo inteiro fora escavado, formando uma cova gigante. Isso acontecerá em junho de 1975. Neville estacionou o carro e saiu, ansioso para terminar logo o trabalho. Abrindo a tranca e baixando a porta traseira, ele retirou um dos corpos e o arrastou até a borda do fosso. Ali, ele o colocou em pé e o empurrou. O corpo quicou e rolou pela encosta íngreme, até se acomodar na pilha de cinzas ardentes ao fundo da cova. Robert Neville respirava com esforço enquanto corria de volta para o utilitário. Quando estava naquele lugar, ele sempre se sentia como se estivesse sendo estrangulado, mesmo usando a máscara de gás. Então, arrastou o segundo corpo até a beira do abismo e o impulsionou para a frente. Depois de jogar lá embaixo o saco de pedras, voltou correndo para o carro e partiu em alta velocidade. Após ter dirigido quase 1 quilômetro, ele arrancou a máscara e as luvas e aspirou golfadas profundas de ar fresco. Pegou o cantil do porta-luvas e tomou um grande gole de uísque, que desceu queimando. Depois, acendeu um cigarro e tragou profundamente. Nas últimas semanas, ele havia tido de ir à cova fumegante todos os dias, e isso sempre o deixava mal. Em algum lugar lá embaixo, estava a Kate. No caminho até Englewood, parou em um supermercado para pegar algumas garrafas de água. Ao entrar no silêncio da loja, o cheiro de comida estragada preencheu suas narinas. Rapidamente, empurrou um carrinho de compras pelos corredores empoeirados e silenciosos. O odor pesado de decomposição era muito desagradável, fazendo que ele tivesse de respirar pela boca. Encontrou garrafas de água no fundo da loja, onde também havia uma porta que dava para um lance de escadas. Depois de colocar todas as garrafas no carro, ele subiu as escadas. Talvez o dono do mercado estivesse lá em cima, Neville poderia começar por ali. Havia 2 deles. Na sala de estar, largada em um sofá, estava uma mulher de cerca de 30 anos, usando um roupão vermelho. Ali, o peito da mulher, deitada, subia e descia. Seus olhos estavam fechados, suas mãos, apertadas sobre o estômago. As mãos de Robert Neville apalparam desajeitadamente a estaca e a marreta. Sempre era difícil quando eles estavam vivos, especialmente se eram mulheres. Ele podia sentir aquela necessidade sem sentido voltando, enrijecendo seus músculos. Ele tentou engolir a sensação. Era insano, não havia argumento racional algum para aquilo. Ela não emitiu nenhum som, exceto pela expiração rouca e súbita. Entrando, então, no quarto, Neville podia ouvir um barulho, algo como o som de água corrente. Bom, tem alguma outra coisa que eu poderia fazer? Ele se perguntou. Ainda tinha de se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Ele ficou parado na soleira da porta do quarto, olhando fixamente para a pequena cama próxima à janela, olhou para o movimento da garganta, a respiração estremecida no peito. Então, determinado, andou até a lateral da cama e a encarou. Porque, para mim, todas elas se parecem com a Kate, pensou, retirando a segunda estaca com as mãos trêmulas. Dirigindo lentamente até a Sears, ele tentou se esquecer, indagando a si mesmo por que apenas as estacas de madeira funcionavam.
Ele franziu a testa enquanto dirigia pela avenida longa e deserta, onde o único som era o ronco silencioso do motor de seu carro. Parecia incrível que ele tivesse demorado 5 meses para começar a pensar nesse assunto. O que trazia outra questão à mente: como é que ele sempre conseguia atingir o coração? Tinha de ser o coração, Dr. Bush tinha dito isso. Ainda que ele, Neville, não tivesse qualquer conhecimento anatômico. Sua expressão era preocupada. Ficou irritado por já ter passado tantas vezes por esse mesmo processo hediondo, sem parar uma vez sequer para questioná-lo. Ele balançou a cabeça. Não, eu deveria pensar nisso com cuidado, refletiu, eu deveria juntar todas as perguntas antes de tentar respondê-las. As coisas devem ser feitas do modo correto, do modo científico. Tá, pensou, sombras do velho Fritz. Esse tinha sido o nome de seu pai. Neville o havia renegado, o que fizera da aquisição de suas habilidades lógicas e mecânicas um processo bastante difícil. Seu pai morrera negando o vampiro violentamente, até o fim. Nas Sears, ele pegou o torno, colocou-o dentro do jipe e, então, vasculhou a loja. Havia 5 deles no porão, escondendo-se em diferentes lugares escuros. Neville encontrou um deles em uma geladeira de mostruário. Quando viu o homem deitado ali, em seu caixão esmaltado, Neville teve de rir, parecia um lugar engraçado para se esconder. Depois, pensou em quão sem graça estava o mundo, quando ele era capaz de se divertir com uma coisa daquelas. Lá pelas 2 da tarde, estacionou o carro e comeu seu almoço. Tudo parecia ter gosto de alho. Isso fez pensar no efeito que o alho tinha sobre eles. Tinha de ser o cheiro o que os afugentava. Mas por quê? Era estranho o que se sabia a respeito deles, que ficavam abrigados durante o dia, que evitavam alho, que morriam por meio de estacas, que sabidamente se amedrontavam diante de uma cruz, que talvez se sentissem ameaçados pelos espelhos. Pegue esse último, por exemplo. De acordo com a lenda, não seria possível ver o reflexo desses seres em espelhos, mas ele sabia que isso não era verdade. Como também era falsa a crença de que eles se transformavam em morcegos. Essa era uma superstição que a lógica, aliada à observação, facilmente descartava. Era igualmente ridículo acreditar que podiam se transformar em lobos. Sem dúvida nenhuma havia cães vampiros, ele os tinha visto e ouvido do lado de fora de sua casa, à noite. Mas eram apenas cachorros. Robert Neville apertou os lábios, subitamente. Esqueça, ele disse a si mesmo. Você ainda não está pronto. Chegaria o tempo em que tentaria reunir essas respostas, detalhe por detalhe, mas a hora não era essa. Havia coisas o bastante com que se preocupar, por ora. Depois do almoço, foi de casa em casa e usou todas as suas estacas. Ele tinha 47 estacas.